Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula de revisão aqui de Linguagem, Códigos e Tecnologias da Língua Portuguesa para a sua prova do Enseja, tá? 2023. Então seja muito bem-vindo, estou aqui para te ajudar em mais um processo, em mais uma aula rumo à tua tão sonhada certificação. Olha, como é que essas aulas de revisão, tanto essa quanto a segunda, vão funcionar? É da seguinte forma. Revisão, aqui eu não vou explicar conteúdo por conteúdo, tá? Revisão, ela serve para toda vez que você assistir todas as aulas, que a gente chama de ciclo, você possa fazer aquela revisão, ver se você está sabendo todos os conceitos aqui da sua matéria. Lembrando que é muito importante que até a sua prova você veja pelo menos 3 vezes, de maneira ideal, né? Se você quiser pode até ser mais, pelo menos 3 vezes cada uma dessas aulas. Então, a revisão ela funciona para você, depois do ciclo, dar uma lida. Ou então, antes da prova, né, dar aquela conferida, ver se está tudo bem, ver se realmente você está se dando bem, tá bom? Outra coisa, caso tenha algum assunto que eu fale, que eu cite, que você de repente não goste, ou de repente que você tenha alguma dificuldade, pausa, volta na aula, busca lá na playlist aqui, que você está estudando, assiste novamente essa aula e depois volta aqui para a revisão e dá continuidade, tá? Então ela serve também como um termômetro para ver realmente aquilo que você tem que voltar a estudar. Outra coisa, nessas salas de revisão eu não vou estar explicando porque senão estaria dando as aulas todas de novo, tá? Estou apenas citando, dando mais ênfase e atenção, aquilo que mais cai, tá? Então o que mais cai eu falo mais, o que menos cai eu apenas cito. Combinado? Você já entendeu isso tudo, né? Então agora vamos começar ela um pouquinho mais acelerada. É normal, então vem aqui comigo nesse ritmo, tá? Lembrando que todo o conteúdo em 2 aulas, então é rapidinho. Então vamos lá, a gente começou falando sobre a questão da importância da comunicação. A comunicação, pessoal, ela é fundamental para o ser humano, tá? E aí você sempre tem que ver qual o motivo que a gente faz para se comunicar e por isso que existem várias formas dessa comunicação. Pode ser escrita, falada, texto e várias outras, tá? E existe a nossa linguagem, ela pode ser verbal e não verbal. Toda vez que tiver uma linguagem verbal, a gente está falando de texto escrito, e uma linguagem não verbal é apenas imagem, tá? E você não esquece disso. Verbal escrito, não verbal imagem. Ambas a gente sempre tem que interpretar. Caso caia na sua prova um texto verbal e não verbal, a gente está falando de um texto e de uma imagem. Aqui tem alguns exemplos que você pode ter. Apenas imagem no primeiro caso, não verbal. Na segunda, tem imagem e texto escrito, texto verbal e não verbal. Processo da comunicação. Emissor é aquele que fala, receptor é aquele que ouve. Mensagem é o que está sendo dito e canal é o meio que a gente utiliza para a nossa comunicação. Contexto é o ambiente que essa comunicação está inserido. Ruído é aquilo que se perde daquilo que a gente queria passar. Feedback é o retorno que o outro lado dá daquilo que foi dito, tá? E o diálogo, esse processo de interação entre emissor e receptor. Ok? Dentro desse processo, o diálogo ele é muito importante e a escrita ela surge para facilitar o processo da comunicação. Toda e qualquer comunicação, escrita, falada ou de qualquer outra forma, ela sempre tem alguma intenção, algum objetivo. E não esquece, tecnologia ela chega para acelerar o processo comunicativo. Um grande exemplo, a própria internet, tá? Lembrando que a língua ela surge, né, justamente desse elemento essencial da comunicação no surgimento de regras. Ou seja, né, quando a gente fala a língua padrão, a língua portuguesa é um conjunto de regras, tá? Mas a língua ela é muito mais do que isso. Na verdade, a língua ela é uma expressão cultural daquele local, tá bom? Lembrando, a sua prova ela sempre vai fazer comparação entre variações linguísticas, variação de língua e às vezes eles chamam até de dialeto entre diferentes países, diferentes regiões, estados, culturas, e você vai falar, olha, todas são importantes, todas são valorizadas, tá bom? E não esquece, a língua ela não é fixa, ela se modifica ao longo do tempo, tá? E as expressões regionais que cada região tem, elas são marcas da sua própria cultura. E a internet ela surge justamente para deixar a comunicação mais rápida e também mais global, né? Hoje você consegue falar qualquer parte do mundo de maneira muito rápida. E a linguagem de internet ela é abreviada justamente para facilitar esse processo de deixar mais ágil, deixar mais rápido. A criação de emojis, por exemplo, é justamente para você falar todo um sentimento, uma expressão em apenas uma imagem. Toda comunicação depende do seu contexto, ou seja, do ambiente
que ela está inserida. Olha, cada texto ele possui um grande objetivo, seja ele qual for, né? E para você saber qual o melhor objetivo, você escolhe um tipo de texto diferente, tá? Entre vários tipos de texto que caem na sua prova da que seja, certamente o da publicidade é o mais importante. No texto da publicidade, não vamos esquecer, né? Você tem ali o seu produto ali que é oferecido, ok? Ou então um serviço de conscientização, muitas vezes feito pelo próprio governo por uma questão social. Em alguns casos, os verbos também podem aparecer no imperativo, ou seja, aquelas palavras que indicam ordem, né? Compre, faça, escolha e assim por diante. Aqui tem alguns exemplos para isso. A reportagem, ela tem como objetivo informar o leitor, pode ser uma notícia global, pode ser uma notícia nacional, tá? E não esquece que embaixo do lado direito nós temos a fonte, que nada mais é o local onde isso foi retirado. No poema, geralmente tem uma estrutura, né? Tem ali uma questão feita ali pelo próprio autor, tá bom? E muitas vezes na prova do enseja, ela é dividida em versos e estrofes. Versos são linhas, estrofes é o conjunto de linhas. Então, neste poema, por exemplo, você tem 3, 6, 9, 12 linhas, ou seja, 12 versos e 4 estrofes, tá bom? Você tem sempre ali o título ali em cima e no final de cada palavra, geralmente tem ali uma rima, mas não é obrigatório. O manual é um conjunto de instruções, tá? Que vai te ajudar como que você tem que fazer passo a passo. Bula de remédio, vai ter outras informações, a composição, quantidade de medicamento, as contraindicações e os efeitos colaterais, né? Todo remédio possui, tá? A sua bula. A charge é um texto geralmente verbal e não verbal, porque tem imagem e texto escrito, e ela tem como objetivo ou uma crítica social ou então de humor. Muitas vezes os dois, inclusive, tá? E aqui tem um outro exemplo para vocês. A fotografia, ela é um texto não verbal, claro, é uma imagem. Lembra, tudo numa fotografia, ela tem um objetivo diferente, tá? O ângulo, a cor, a sombra, tudo aquilo, né? Se ela está em preto e branco ou não, e etc. Já a receita, pessoal, é um guia para algo que se faz passo a passo, né? Você tem a receita, por exemplo, de comida, você tem a receita médica. O que é aquilo, né? Você tem os produtos, os medicamentos, os ingredientes, né? Que mostra não só o nome, mas também a quantidade e o modo de preparo. Então, não vamos esquecer esse tipo de coisa. Biografia, né? Um relato da vida da pessoa que não necessariamente é escrito por ela, pode ser por uma terceira, tá? E, geralmente, para fazer esse relato biográfico, você precisa de muita pesquisa. O conto é geralmente um fragmento, uma história, né, nesse formato narrativo, onde você tem ali um grande clímax, ok? Mas em apenas poucas páginas, diferente, por exemplo, de um romance. Já o diário, um relato pessoal feito pela própria pessoa no seu dia a dia, onde fala, olha, hoje eu fiz, hoje eu levantei, hoje eu comi, hoje fui em tal lugar, tá bom? Já nos gêneros textuais, a gente falou do modo dissertativo, narrativo e descritivo. No modo dissertativo, você tem da sua redação, onde um assunto é desenvolvido, geralmente dividido em introdução, argumentos e conclusão. Tá? Ele é utilizado para você defender certos pontos de vista. A própria redação do ensejo, né, ela tem, por isso, essas questões, problemas, como a gente pode ver aqui nestes exemplos. Já no texto narrativo, você vai falar de um acontecimento específico. Lá você tem personagem, tempo, local, situações e também o conflito, tá? O narrador, ele pode ser personagem da própria história ou pode ser um narrador observador, não pertencer ali à história. E algumas vezes ele conta, né, aquilo que está acontecendo, outras vezes ele esconde do próprio leitor, tá? Muitas vezes. Bom, em geral, possui apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Tá? Assim como a gente inclusive falou, né, da citação direta, dos dois pontos, do travessão e tudo mais. Bom, no modo descritivo, aí ele vai detalhar com uma grande riqueza, né, algum acontecimento, algum fato muito específico, tá? Então, aquele momento único, ele tem utilizado geralmente muitos adjetivos, justamente para enriquecer aquele trecho, aquele pedaço. Tá bom? Como a gente viu nesse exemplo aqui do Primo Basílio de Eça de Queiroz. Dentro da morfologia, nós estudamos, né, que são ferramentas que a gente estuda de maneira isolada cada um desses fragmentos, tá? Apenas 10
toda palavra da língua portuguesa se encaixa em um desses 10 grupinhos que a gente chama de classe morfológica ou classe gramatical. Nós temos aqui o artigo, que vai ajudar para identificar, para dar importância. Então, por exemplo, conheço o menino, eu sei de que menino eu estou falando, tá? A gente viu que existe o artigo definido e o artigo indefinido, tá? Enquanto o definido é usado para especificar, o indefinido não, é para generalizar. Artigos definidos, o a, os e as, indefinido, uma, uns e umas. Já o substantivo é utilizado para nomear algo ou alguém, tá? Pode ser o nome de uma pessoa, de uma cidade, de um sentimento, o nome de um local, não importa. Se a gente identifica algo, a gente consegue nomear, a gente chama de substantivo, tá? E geralmente ele vem depois de um artigo, tá? Então, computador, anjos celulares, né? Não importa se está no singular ou plural, masculino ou feminino, é um substantivo. Então, mas tem que sempre ter a concordância entre artigo e substantivo. Já o adjetivo é uma qualidade, né? Não importa se é boa ou má, não importa, mas ele vai adjetivar o meu substantivo, tá? Então, ele está geralmente aí depois ou próximo do meu substantivo. Já a preposição são aquelas palavras que vão ligar um verbo a um artigo e um barra substantivo, tá? São 17 preposições e geralmente está entre verbo e substantivo. Já a interjeição são aquelas palavras ou expressões que aparecem, que vão despertar ali uma intenção, uma dor, um espanto, tá bom? Então, uau, ai, geralmente depois de uma interjeição, a gente tem um ponto de exclamação. Já o numeral ele vai indicar um número ou uma ordem, tá? Então, por isso pode ser cardinal ou ordinal. E ele é usado, por exemplo, para indicar uma quantidade de alguma coisa, tá? Que pode ser, ou então um número. Então, falar em primeiro, último, dobro, 2, 3, 4, 5, 6, tudo isso indica um numeral. Já o pronome pode ser caso reto, caso oblíquo, tem várias opções, mas a gente tem que pensar sempre que ele é utilizado para que o texto não fique repetitivo. Tá bom? Então, ao invés de falar João ficou em casa, João estava feliz. A gente fala João ficou em casa, ele estava feliz. Então, aqueles pronomes que a gente aprende lá na escola, eu, tu, ele, nós, vós, eles, mim, comigo, de ti, contigo e assim por diante, tudo isso aí são pronomes utilizados aí para essa substituição. O advérbio vai indicar algumas... o advérbio, de maneira geral, indica intensidade, tá? Então, se eu falar muito, não, sim, são palavras que vão indicar alguma mudança de sentido, porque tem alguma intensidade. Eu estou feliz, eu estou muito feliz, são sentimentos diferentes, tá? Indica uma intensidade diferente. Então, cuidado, o advérbio pode sim modificar o sentido. Se eu falar estou muito feliz ou não estou feliz, advérbios diferentes que indicam mudança de sentido. Já a conjunção são palavras que ligam ideias de ações iguais ou diferentes, né? Maria foi ao cinema e Maria foi ao mercado. O e aparece ligando as duas frases para evitar também repetição e ficar um texto mais fluido. Mas a conjunção também pode ser aquela palavra que vão ligar ideias de oposição. Eu ia à feira, mas esqueci o dinheiro, ok? O mas entra aí como ligando duas frases, em vez de falar fui à feira, fui e esqueci o dinheiro. Então você liga as duas em uma só. Tá? O verbo, você tem várias funções, a principal delas é indicar ação. Tá? Então toda palavra que indica alguma ação, algum movimento, a gente está falando ali de um verbo. Também pode ser o estado, né? Ser, permanecer, estar, ou então pode indicar algum fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu, ontem choveu. Quem fez a ação de chover? Não sei, é da natureza, então fenômeno da natureza. Mas, para a sua prova da enseja, pensa nisso. Indicação, tá bom? Lembra, veja se o verbo já aconteceu, se ele está acontecendo ou se vai acontecer. Não me decore, futuro do presente, futuro do pretérito, perfeito, presente, esquece isso aí. Por fim, pontuação. Ponto final é aquilo que a gente encerra para a nossa frase, vírgula, para dar aquela respirada ao longo da leitura, né? Cuidado, quando tem vários itens, você vai colocar esses itens separados em vírgula e antes do último coloca o e, tá bom? Depois, os dois pontos de travessão quando tem uma frase direta de um personagem. Então, se numa linha você acabar com dois pontos, na de baixo certamente vai vir um travessão, porque vai vir uma fala direta de alguém. Interrogação para pergunta, exclamação para suspense, para gritos, para surpresa, tá? Evite de utilizar tanto um quanto o outro na sua redação. Acentuação. A gente falou, né,
que toda palavra ela tem uma sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é a mais forte da sua palavra. O que significa isso, né? É aquela que, quando a gente está gritando para alguém do outro lado da rua, é aquela que vai se destacar. Então, água, árvore, computador, ok? Toda sílaba tem a tônica. Se a tônica bater com uma dessas 3 regras, vai ter acento. Se não, não vai ter, simples assim. Se na última sílaba for a tônica e a palavra terminar em A, E, O, S, E, em UENS, vai ter acento. Caso contrário, não. Se a antepenúltima, ou seja, a terceira, do final para o começo, ela for a tônica, sempre vai ser acentuada, que a gente chama de proparoxítona. E a penúltima sílaba, Heitor? Bom, é toda essa aqui que você está vendo. L, N, R, X, I, S, U, S e assim por diante, tá bom? Se acabar a sua palavra com uma dessas aí e a penúltima for a tônica, ela vai ter acento. Decora a primeira e a terceira, a segunda é muito difícil, tá? Outros acentos, o tio, o circunflexo e o acento agudo. Acento para a esquerda a gente chama de crase, é outra conversa, não precisa saber nesse momento, tá? E não chama de cobrinha nem de chapeuzinho, tá? Esses são os nomes corretos. Da nova ortografia, a gente falou de algumas coisas, mas o principal é o uso do hífen. Então não vamos esquecer, vogais iguais, consoantes iguais ou a letra H na segunda palavra, a gente vai manter ali o tracinho, que no fundo o nome correto é hífen, tá bom? E aí, em todos os outros casos, a gente simplesmente junta. É assim que é a nossa regra. Obviamente, há sempre alguma exceção. Nesse caso, algumas exceções aí para o R e para o S. Cosseno, microsistema, semirreta e ultrassom, que a gente simplesmente tem que dobrar tanto o S ou o R. Dentro da semântica, a gente falou sobre a questão do significado. Bom, aqui que você tem que saber? 4. Denotativo, conotativo, antônimo e sinônimo, não adianta, você tem que saber isso para a sua prova. Denotativo é aquilo que a gente tem no sentido real, que também é chamado de sentido de dicionário, ou seja, rosa é uma flor, é literalmente isso que significa. A gente está falando da flor da natureza, tá bom? Enquanto no sentido conotativo, a gente está falando no sentido figurado. Então, rosa é uma flor, significa que a rosa pode ser, não necessariamente algum objeto, tá? Pode ser uma pessoa, flor no sentido de delicada, de sensível, tá bom? Então você tem que se adaptar. Sinônimo é quando a gente usa uma palavra muito parecida da outra para substituir na nossa frase. Então, Joana está alegre, ela está alegre. Opa, repetiu. Vamos substituir por um sinônimo? Legal. Então, em vez de alegre, a gente pode usar feliz. Joana está alegre, pois ela está feliz. Então, alegre e feliz são sinônimos, que são palavras parecidas. Já o antônimo é o oposto, tá? Ou seja, eu estou feliz, põe um antônimo, eu estou triste. Opa, feliz é o oposto de triste, tá bom? Então, palavras opostas a gente chama de antônimo. Pessoal, encerramos então por aqui a nossa primeira parte de revisão para linguagens, códigos, tecnologias, ou então para fazer ali a sua língua portuguesa para o seu Enseja 2023. Ó, aquilo que eu falei, né? Se teve dificuldade em algum tema, volta em uma das aulas ali para poder assistir, tá bom? E caso queira, me ajude aí dando seu like, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando. Dá uma olhada também na descrição desse vídeo. Então, ó, já emenda aí com a segunda parte aí da revisão, tá? Se precisar de alguma coisa, estou aqui para te ajudar. Links na descrição, inclusive dos grupos, ou então comenta aqui no próprio YouTube. Muito obrigado por ter assistido. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.